pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Inverno do Mundo, do autor Ken Follett. Bora lá? Algumas informações para vocês. Ele tem 880 páginas, é um super livro, bem grande, bem extenso. Ele foi publicado aqui pela editora Arqueiro no ano de 2012 e ele tá no gênero ficção histórica épica. Pois é. A gente vai acompanhar aí um período bastante longo, de alguns anos, durante a Segunda Guerra Mundial, durante e pós-guerra. Eu classifiquei o livro com 3,5 estrelas e eu já vou te explicar os motivos dessa classificação, mas antes eu tenho que fazer um quadro geral aqui do livro. Vou fazer um resumo aqui geralzão do livro. O que a gente vai encontrar aqui? Esse livro, obviamente eu tenho que falar isso, ele é o segundo livro da série... esqueci o nome da série, meu Deus, calma aí, deixa eu olhar aqui a resenha do primeiro. Tá anotado aqui no meu caderno. Ali eu anotei o nome achei. Trilogia O Século. É bom ter o roteiro anotado, né, gente? Eu não anotei qual era a trilogia, mas estava aqui no do primeiro livro. Ele faz parte, é o segundo livro da trilogia O Século, onde o Ken Follett vai tratar aí sobre essas grandes guerras que foram divisores de águas na humanidade. Então, o que vai acontecer aqui nesse segundo livro? Como eu disse para vocês, a gente vai ver o período do pré, durante e o pós-guerra. Os eventos que levaram a essa Segunda Guerra Mundial. A gente tem ali o crescimento de várias ditaduras, várias formas de governo, estruturas governamentais diferentes, vários conceitos ali que tomaram forma e ganharam poder, né? Nós temos lá na Rússia o comunismo, a gente já viu a Revolução Russa no primeiro livro, o comunismo assumindo o poder. Nós temos ali, daqui a um tempo, a figura do Hitler aparecendo. Ele já aparece ainda como um cara extremamente extremista, como um cara extremamente extremista, mas ainda sem poder, no pré-guerra, né? E depois ele vai ganhar mais poder, a ascensão do nazismo, aquela loucura que foi o mundo durante esse período. E a gente vai ter, obviamente, outras formas, né, de governo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ali no mundo. Então a gente vai acompanhar alguns personagens que vão viver esse período, vão lutar na guerra, vão sofrer com as consequências da guerra, e é bem interessante, gente. Durante a guerra em si, a gente vai ver cada um desses personagens lutando, guerreando, ou sofrendo com a guerra. E no pós-guerra, como o mundo vai ficar, né? Como é que o mundo vai se reorganizar nessa nova ordem. Vamos ter aí também a criação da ONU, bastante coisa histórica e interessante acontecendo. Bora lá, eu quero falar... tem outra coisa aqui, né? Primeiro que no primeiro livro a gente conheceu alguns personagens interessantíssimos, maravilhosos, que alguns deles são os meus favoritos da vida. E aqui a gente vai acompanhar a história da próxima geração, então são os filhos. A gente ainda vai ter um vislumbre dos pais, mas é bem pouco. O foco agora são os filhos. Então aqueles personagens principais, eles se tornam secundários ou terciários em algumas situações, e nós vamos ver o deslanchar dos seus filhos nesse novo período. A maioria já crescendo, alguns como adolescentes, depois como adultos e lutando na guerra em si. A gente vai ter também alguns momentos políticos bem interessantes e bem emblemáticos. E a gente vai finalizar com o movimento do mundo, né? Como o mundo se movimentou durante esse período. Claro, gente, o mundo aqui que a gente fala é principalmente a Ásia, a Europa, principalmente a Ásia não, deixa eu reformular isso. Principalmente a Europa, porque é onde a guerra aconteceu de fato e pegou para valer. Ali a América, focada principalmente na América do Norte, e a Ásia,
um pouco da Ásia, porque entra ali o Japão e algumas questões ali dos países asiáticos, mas o foco vai ser a Europa, né? Tanto a Europa ocidental e oriental, que é ali a Rússia e tudo mais, mas principalmente ali naqueles países, Inglaterra, a Alemanha, França, Itália, que é onde vai ser o foco de toda essa questão. Principalmente Inglaterra, Alemanha e França. A gente não vai ter tantas outros países aparecendo, mas principalmente esses, né? E obviamente a Rússia. E depois a gente vai ver como é que vai ficar a movimentação desses países, né? A gente vai ter ali os Estados Unidos também aparecendo, mas mais como personagem, porque a gente sabe que a guerra em si aconteceu fora dos Estados Unidos, não foi tanto em solo americano. Eles sofreram ataques? Sofreram, mas nada comparado com o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na França, que foi destruída, e o que aconteceu na Alemanha também, que foi destruída durante o período da guerra e precisou ser reconstruída, né? Vou falar um pouquinho sobre esses personagens e aí destrinchar um pouco dessa história dentro do universo de cada um. A gente vai ter, como eu disse para vocês, cada um deles são filhos da próxima geração. Então, através de seus pais, nós conhecemos um pouco dos seus países e agora, através de seus filhos, esses novos anos, como andou para cada um, né? Primeiro que eu quero falar é do núcleo alemão. Ali no núcleo alemão a gente tem a Carla e o Eric, que são filhos do Walter e da Maud. A Maud é a inglesa que acabou se casando com o Walter, e o Walter era um cara super... Tava ali no centro do poder junto com seu pai, né? E depois, com o fim da Primeira Guerra e as mudanças de governo, o Kaiser caindo, a forma de governar se tornou uma democracia, etc e tal, eles perdem um pouco de poder e um pouco de prestígio, né, a família. E aí o Walter, ele ingressa, obviamente, na política, e ele vai ser um cara, acho que ele é social-democrata, onde ele vai lutar ali pelos direitos das pessoas, o direito de fala, o direito de reivindicar, o direito de... Enfim, é um cara que, pra mim, um dos melhores personagens do primeiro livro, definitivamente um dos melhores personagens, e quase não aparece aqui. Ele vai aparecer em alguns momentos importantes, sim, mas enfim, não quero citar muito não, porque... spoiler. Seguindo. E aí a Carla, ela é muito parecida com o pai dela, é uma menina que é muito destemida, que ela vai enfrentar situações terríveis de verdade, mas ela tem esse espírito emblemático também da mãe, né? Que vai atrás, a mãe dela no primeiro livro lutou ali pelos direitos das mulheres, apesar de ser uma aristocrata, ela tinha ali uns pensamentos que divergiam da aristocracia, e divergiam, mas nem tanto assim, né? Porque você pode tirar as pintas da onça, mas não pode tirar a onça do instinto, né? Enfim, não sei nem como que é o ditado, mas é basicamente isso. Mas a Carla é essa mistura deles dois, uma menina muito destemida, que não vai ter receio. E ali, quando ela é adolescente, o nazismo já tá brotando, já tá vindo, conquistando seus coleguinhas, né? Inclusive, o irmão dela é um mini nazista, né? Então, ele é uma decepção. Uma decepção de verdade. Não tem outra palavra, gente. Quando a gente vê que um filho de Maud, o Walter, acaba se tornando um nazista, você fala assim, ó, acabou o mundo, porque para tudo, vamos recomeçar, e enfim. Que é o Eric. E o que vai acontecer com ele dentro da história é só vocês lendo mesmo pra saber, mas ele é uma decepção. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ver através da Carla toda essa movimentação, esse crescimento, a ascensão do nazismo. A gente vai ver também, durante a guerra, ela se torna uma enfermeira, então ela vai trabalhar diretamente ali. E ela vai ser uma personagem que vai ter muito destaque pelas coisas que ela vai viver, pelas coisas que ela vai fazer durante esse período da guerra. Ela é obviamente contra o nazismo, ela não é obcecada pelo regime que controla e domina a sua nação.
E é aquilo, né? A tendência do ser humano durante esse período é colocar um lado contra o outro. Por exemplo, alemães contra ingleses. Então todos os alemães são terríveis e todos os ingleses são bons porque eles estão lutando pelo que é certo. Sendo que existem pessoas boas e ruins de ambos os lados. Nem todo mundo que está ali daquele outro lado ruim concorda com o que está acontecendo. E esse é um exemplo. A Carla era uma dessas pessoas que discordavam muito e lutou muito para que o regime acabasse, né? E ela sofre consequências pesadíssimas dentro do livro. Pesadíssimas. Os plots da Carla são os mais pesados para mim dentro do livro e eu sofri muito com ela, mas assim, personagem incrível, a melhor personagem, extremamente resiliente, extremamente forte, definitivamente a melhor personagem desse livro. Seguindo em frente, o Lloyd, que é o filho da Ethel, né? O filho da Ethel com o Fitzherbert, o Conde. Ele é um rapaz que é idealista, sonhador. Ele vai estar ali em alguns momentos também muito importantes. Ele vive na Inglaterra, ele é um inglês. Ele vai se envolver com a política. E, obviamente, né, a mãe e o padrasto ali extremamente envolvidos. E ele não vai, o tio também, né, que é o Billy, ele não tem como fugir, né, já tá no sangue da família, algumas gerações, né, começando com um avô. Então ele vai viver bastante essa luta pelo proletário, pelas pessoas mais pobres, contra o nazismo, contra esses regimes de que, ai, me fugiu agora a palavra correta, né? Mas contra o fascismo, contra o nazismo, contra tudo isso, e ele vai se posicionar muito a esse respeito. Ele vai pra guerra, ele vai ser um personagem também que vai enfrentar vários perrengues e ele vai se ver numa posição em que ele pode agir para salvar outras pessoas. Isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. Ele vai se apaixonar por uma mulher, né? Que é a Daisy, que é a filha é a filha americana do Peshkov. Ele vai se apaixonar por ela, mas a gente já vai chegar até a Daisy e eles vão viver ali a história de amor deles. Sinceramente, não ganhou meu coração, eles dois. Eu acho que, enfim, mas eles vão ter ali o final deles é redentor, né? Do relacionamento deles é redentor. A Daisy, ela é filha do irmão do Grigori do primeiro livro. Me fugiu agora a memória o nome dele. Mas assim, ele teve a ascensão dele, né? Ele ficou um cara podre de rico. Ela já, os pais, a mãe dela também já era muito rica. E aí ela vai por umas questões aí da vida, ela sai dos Estados Unidos e se muda para Inglaterra e lá ela vai conhecer o filho do Fitzherbert. Não é o Lloyd ainda não. Ela conhece o Lloyd, mas ela se casa com o Boy, que é o filho mais velho, né, do Conde. E aí ela vai ter, obviamente, ali um relacionamento depois com o Lloyd, mas eles têm ali o relacionamento deles, ela se torna uma queridinha na aristocracia, ela vai viver uma nova história, e aí até que chega a guerra e ela vai se ver numa outra posição, né? O casamento dela é terrível, o marido vai, obviamente, lutar na guerra, e ela vai se ver nessa posição de eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir de alguma forma. E aí, quando ela vê essa oportunidade, ela começa a trabalhar na salvando pessoas, né? Ela dirigindo, porque ela dirigia uma ambulância e resgatando pessoas. Ela tem um destaque ali bem bacana, esse período é bem bacana mesmo, as coisas que ela fez, que ela faz ali durante o período da guerra, é bem legal. Ela só é uma personagem interessante, no sentido geral. Eu não achei ela tão cativante e interessante. Ela não é alguém que eu admirasse dentro do livro, entendem? Outro personagem que eu tenho que comentar é o Greg, que é o irmão da Daisy, é o irmão bastardo da Daisy, outro americano. Ele vai reescrever a história dele, na verdade. Ele é o filho bastardo, mas é um cara que acho que por viver na América, ele vai ter essa oportunidade de se reinventar, né? Então ele vai se colocar ali no centro do poder, porque diferente do pai, ele não queria trilhar o caminho como como
como é que se fala? Não é gangster, não. Mas fora da lei, mais ou menos dentro da lei, né? Que era o que a família dele vivia. E ele vai se reinventar para se tornar um político, que é o que ele deseja. Ele tem essa sede pelo poder, de estar ali no centro, de fazer a diferença. Ele não é uma boa pessoa, mas também não é uma má pessoa. Ele se torna um físico e é através dele que a gente vai ver como é que foi desenvolvido, né? Esse plot da bomba atômica vai vir todo ali dentro da visão do Greg. Isso é bem bacana. Da fabricação, né, dela. Ele tá bem ali no centro do poder. Ainda falando dos americanos, a gente vai ter o Woody e o Chuck The War. Sei lá como é que se fala o nome dele, sobrenome. Mas eles são os filhos do Gus. E o Gus também é um personagem muito querido, né? Ali ele vai se tornar um senador, os filhos dele vão estar ali envolvidos também, o Woody principalmente, né? Envolvido ali em várias cenas, principalmente com os presidentes. O pai dele o Gus era um dos conselheiros, né, do Roosevelt. Então eles vão estar ali bem em contato, vendo como é que se desenrolam várias questões relacionadas à guerra. Eles, obviamente, o mais novo, que é o Chuck, ele vai entrar para as Forças Armadas antes da guerra estourar, mas ele já vai entrar para as Forças Armadas porque queria isso. E ele vai se realizar, e é bem interessante porque ele vai servir, vai estar lá em Pearl Harbor, e a família vai ver o ataque a Pearl Harbor. Então a gente vai ver, ter esse foco, vai ter essa visão deles estando ali durante esse ataque que os japoneses fizeram a Pearl Harbor. É bem interessante também, gente. Muito, muito interessante. Triste demais, obviamente. Mas interessante ver esses personagens vivendo esses momentos históricos fatídicos, né? Que foram divisores de água no período da guerra. E pra finalizar, o outro personagem... Aqui, gente, tem muito mais, tá? Mas assim, eu tô falando dos núcleos principais. Cada um desses personagens vai trazer o seu núcleo e dali vai se desenvolver 15 mil personagens também. Agora falando dos russos, a gente vai ter o Volodya Peskov, né? Que ele também é irmão da Daisy e do Greg, só que é tratado como primo. Ele é o filho o filho do irmão do Grigory, mas foi criado como se fosse filho do Grigory. Então, como o pai, ele vai trilhar esse caminho ali do exército. O pai dele ainda é um cara muito influente, mas assim, é uma coisa interessante da gente ler dentro desse livro. O Ken Follett, ele coloca as posições ali na Rússia, né, diante do regime comunista, como algo muito volátil. Em um momento você tá ali com um cargo de general, um cara super poderoso, e no momento seguinte você pode perder tudo aquilo. Porque você disse uma palavra errada, ou alguém sussurrou algo a seu respeito, e aí você perde tudo. Então é um risco muito grande. Hoje você pode estar no centro do poder e no momento seguinte você pode estar sendo torturado em algum porão aleatório por aí. E aí a gente vai ver dentro do plot do Volodya tudo isso, né? O Volodya, ele vai ser um cara bem do mundo, ele vai ter várias experiências assim fora da Rússia. E ele vai trabalhar muito com espionagem. Isso é muito legal, gente. Ele é um espião, ele trabalha para a inteligência russa. Isso é muito, muito maneiro. Eu tô bem interessada na sequência, no terceiro livro, que a gente vai ver o período da Guerra Fria, né? Como é que vai ser isso, como é que foi isso, e como é que esses personagens vão agir dentro desse novo universo, né? Obviamente vai ser a próxima geração. E aí o Volodya, ele vai ter toda essa questão também ser um cara muito poderoso, muito influente, mas ele entende isso, assim como o pai, ele entende que é tudo muito volátil, que ali ele tá, nesse momento ele está muito bem centrado ali no poder, mas ao mesmo tempo ele pode perder tudo, perder sua família, morrer por qualquer motivo. Então é bem interessante também, gente.
Falando dos personagens principais agora, já falei sobre eles, né? E através de cada um deles que a gente vai acompanhar o desenrolar da guerra, né? E vão ter figuras históricas que vão aparecer e vão ter contato com eles, né? A gente vai ter ali o Hitler, a gente vai ter o Stalin, a gente vai ter o Churchill, a gente vai ter o Roosevelt, que são personagens reais que vão aparecer no livro e que vão ser encaixados ali dentro da história, né? É bacana. Alguns eventos históricos que também são bem marcantes. Primeiro é o Pearl Harbor, né? Que eu acho que que foi bem complicado, porque foi o que foi estopim para os Estados Unidos entrarem de vez na guerra, né? Não só como financiadores e como fornecedores de armas, mas não, a gente está aqui para lutar também, porque eles nos atacaram. Outras coisas, né? As blitzes que foram feitas, né? Isso é bem interessante, gente. Que é isso? Que são os ataques que eram constantes nos países, né? Primeiro os ataques da Alemanha, a Inglaterra, que eles bombardeavam durante um período ali intenso. E depois a gente tem um retorno disso, né? A Blitz da Inglaterra lá na Alemanha, onde eles também bombardeavam. A gente não tem nem o que falar sobre a questão dos judeus, né? Assim, os campos de extermínio, a gente vai viver isso, gente. A gente vai viver ali dentro do plot da Carla. Uma coisa que eu queria ter visto é uma personagem principal ou um personagem principal que estivesse ali. A gente tem personagens secundários, por exemplo, conhecidos da Carla, amigos, né, que acabam indo para esses campos de concentração, de extermínio, na verdade. Mas a gente não vai viver exatamente ali junto com eles, né? Não vamos ter, por exemplo, um personagem dentro de um campo de concentração, entende? E depois a gente vai ter, voltando a falar das Blitz, né? A gente vai ter esses ataques da Inglaterra, dos ingleses, dos alemães, eles bombardeando o país, e uma destruição horrorosa, gente, basicamente. A gente vai ter também a questão de Hiroshima e Nagasaki, primeiros testes da bomba atômica e depois ela sendo ativa efetivamente, né? A gente vê acontecer num país e é assustador. Assustador, sinistro demais. Só lendo mesmo para vocês terem uma noção, né? Porque aquilo dali a gente acompanha muito na história, né, do mundo. Mas a gente lendo os eventos, teve até recentemente um filme, né, do Oppenheimer, o cara que é o pai, né, da bomba atômica. E muitas pessoas serviram ali para descobrir criar, né, na verdade, essa que é a bomba mais potente, né, que a gente sabe, do mundo. E o poderio dela de destruir toda a humanidade, né? Teste efetivamente sendo feito ali em Hiroshima e Nagasaki é sinistro. As pessoas ficam totalmente chocadas ao descobrir, ao ver a alinhação e o poder de destruição em segundos, milésimos, assim. Muita gente. Outra coisa que é interessante é a criação das Nações Unidas. Primeiro a gente tem a Liga das Nações, no primeiro livro, que foi completamente falida, mas depois a gente vai ter a criação das Nações Unidas, que vem para funcionar e acaba funcionando, e inclusive temos até hoje, né? E por fim, o que é bem interessante é a divisão da Alemanha, né? A gente vai ter ali a Alemanha sendo dividida entre aliados e no pós-guerra, né? E a situação em que cada um vai ficar. Depois a gente vai ver, não dentro desse livro, mas eu creio que no próximo a gente já vai ver os muros sendo levantados e assim, a divisão mesmo, como é que vai ser as pessoas, né, durante esse período. Eu tô bem animada para continuar a leitura, para ver a sequência, o que vai se desenrolar daí. Gente, com isso dito, tem muita coisa aqui, né? Essa resenha vai ficar enorme, porque são 870 páginas, gente? Falando agora um geralzão da minha opinião. Eu gostei do livro,
Eu achei que ele foi genial no quesito de fatos históricos, desse levantamento histórico, da cronologia, de organizar essa cronologia, que foi muito boa. Eu achei muito legal mesmo, interligando os fatos, interligando as histórias, e cada um desses personagens em algum momento ali informando pra gente o que queria acontecer. Eu achei que o Ken Follett ele foi bem inteligente nessa montagem. Porém, o que fez esse livro cair tanto em estrelas é porque, assim, a gente não consegue simpatizar tanto com os personagens. Faltou carisma, faltou a gente um pouco mais de vida nele. Talvez o mundo estava tão austero e foi tão focado. Isso daqui é um romance, gente. Não é um livro de história com fatos históricos. É uma ficção histórica romanceada. Então a gente vai ter um romance ali dentro desse livro. E romance, eu não tô falando do romance romântico, entendo? É uma história sendo contada. E a gente não consegue, eu pelo menos não consegui me apegar à história de alguns personagens. Algumas questões ali que eu queria revirar os olhos. Por exemplo, o romance da Daisy com Lloyd. Pra mim é tristeza. Outros romances ali dentro do livro também que foram pra mim bem decepcionantes. O desfecho, por exemplo, do Woody, pra mim eu achei assim, gente, sério, triste, de verdade. Então aí o livro pecou muito nesse desenvolvimento desses personagens e eu não gostei, eu fiquei bem decepcionada. E eu terminei o livro assim, ó, poxa, eles podiam ter dado bem mais. Então talvez seria mais interessante diminuir a quantidade de personagens para você poder focar, como foi o primeiro livro, ou escrever mais, né? Não ia ser encheção de linguiça. O livro eu li e ele passou muito rápido. Eu li ele numa leitura coletiva e foi muito rápido mesmo. Então é uma coisa a se pensar. Outra coisa que eu senti muita falta foi de um plot japonês. A gente não tem ninguém ali no Japão, na Ásia, né, nessa visão, né, também dos japoneses. Então isso me decepcionou um pouco. Eu achei que ficou esquecido. Poderia ter aproveitado. Isso me decepcionou. Ele poderia ter aproveitado, ter implantado alguém daquele país ali pra gente conhecer um pouco do que estava acontecendo na Ásia durante esse período, né? Enfim, gente, ainda assim eu indico a leitura do primeiro livro, principalmente, que eu já li 2 vezes. Esse daqui provavelmente só vai ser essa leitura mesmo, mas eu indico demais a leitura. Leiam. Eu vou fazer resenha escrita desse livro lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram lá ler. E eu vou ficando por aqui. Também tem o link de compra do livro aqui na Amazon. Vocês querendo conhecer um pouquinho mais, compra pelo meu link que vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Beleza, meu povo? Eu agradeço vocês por me acompanharem durante todo esse vídeo. Eu volto muito em breve, lembrando que se tu não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Vai me seguir lá nas redes sociais e me aguarde que muito em breve eu volto com muito mais para vocês. Um beijão, tchau, tchau!